Muito bom, obrigado. Boa tarde a todos. Agradecer aqui o convite, a oportunidade que eu estou tendo de estar falando um pouco aqui sobre a atividade nossa no Congresso, porque, como todo mundo sabe aqui, os deputados em geral, hoje a Câmara dos Deputados em especial, não tem uma imagem muito boa, principalmente com relação aos momentos em que são citados, as notícias que passam, principalmente na imprensa, com relação ao Congresso. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o trabalho meu, especificamente, da Câmara em conjunto, e do conjunto dos deputados também, porque vocês podem não acreditar, mas tem muita gente lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, que trabalha bastante, e é um número bastante grande de parlamentares lá que se dedica de maneira obstinada, de maneira séria, de maneira a tentar aí contribuir com o país, contribuir de alguma maneira com o país, através principalmente de legislação, através da criação de leis, do aperfeiçoamento das leis, e também com relação à fiscalização do governo federal, é um pouco menos, porque, como todo mundo sabe, o governo que tem maioria dificilmente consegue, dificilmente os parlamentares de oposição, por ser minoria, conseguem fiscalizar de maneira adequada as atividades do Executivo. Mas agradecer, em primeiro lugar, ao presidente, viu, José Augusto, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Eu tenho encontrado o presidente em diversas atividades em Brasília, sempre lutando, sempre brigando aí pela profissão de vocês, sempre atento à legislação e contribuindo com a gente lá no sentido de melhorar a legislação que diz respeito especificamente à profissão de vocês. O Jaime Tomás Ramos, segundo vice-presidente, Huberto Ioghi, é isso? Diretor e segundo tesoureiro, Salim Zugaib, a todos os demais presentes que estão aqui, conselheiros, etc. Eu vou tentar, até acho que fica mais fácil, falar rapidamente especificamente sobre esse projeto de lei que a gente está propondo, que foi baseado numa coisa bastante simples. Aqui tem alguns colegas aqui que eu vi de Barueri, de Osasco, de Cotia, que conhecem a gente lá e sabem que a minha história inteira, eu sou deputado pela segunda vez, tecnicamente, eu fui candidato em 2002, assumi como suplente, depois, novamente, agora em 2006, assumi direto como deputado federal pelo PSDB, então é meu segundo mandato, tecnicamente, o primeiro mandato que eu estou exercendo na integralidade. Então, eu sou um político novo e a minha vida inteira foi dedicada a questões relacionadas especificamente a desenvolvimento urbano. Como diz o presidente, eu sou arquiteto urbanista de formação, trabalhei a vida inteira no setor imobiliário, através de projetos, através de empreendimentos, e intimamente, diretamente ligados com os corretores, até por ter na família meu pai, que a vida inteira sustentou a família, basicamente, com questão de transações imobiliárias, com venda de imóveis, um corretor de imóveis e construtor também, mas mais corretor de imóveis do que construtor, inclusive. Então, minha vida inteira eu tenho bastante contato e entendimento bastante prático com relação às atividades que são exercidas pelos profissionais da área. Até por incompetência, como o presidente filiou uma série de atividades que a gente brinca lá, eu brinco que é por incompetência e por ter trabalhado a vida inteira na área técnica, eu acabei me dedicando em Brasília também, porque era uma área que eu já tinha um certo conhecimento, uma certa experiência profissional, então me dediquei bastante às questões principalmente relacionadas à habitação de interesse social, parcelamento de solo. Na Câmara é a Comissão de Desenvolvimento Urbano, basicamente, que trata dessas questões, é onde eu atuo bastante, onde eu tenho trabalhado de maneira mais intensa. Mas eu vou falar especificamente desse projeto, e rapidamente a história desse projeto foi numa conversa que eu tive no stand de vendas do empreendimento em Itupeva, onde, discutindo ali com os corretores, conversando, como é que está vendendo, batendo um papo com eles, começamos a conversar sobre essa questão de como estava o relacionamento. Lá era uma grande empresa imobiliária que estava responsável pelas vendas, de como era o relacionamento profissional e as relações trabalhistas, os vínculos que tinham esses profissionais com essa empresa. E aí veio essa discussão no sentido de que, e conhecendo bastante a atuação do profissional, a preocupação deles, especificamente, com relação, a maioria deles eram terceirizados, possuíam uma microempresa que estava prestando serviço, tinha um contrato de terceirização individualmente através de empresa com empresas maiores, e quase a totalidade deles estava argumentando da dificuldade que eles tinham de manter a regularidade fiscal, tributária dessa pequena empresa, por conta de burocracia, por conta de custos, dos elevados custos que se tem para se manter uma empresa. Todo mundo que tem uma empresa sabe o que é abrir uma empresa, o que é manter uma empresa regular, manter certidões, recolher todas as taxas. Então, a quase totalidade daqueles profissionais estava reclamando exatamente disso. E daí surgiu a ideia de apresentar esse projeto, e nós fizemos uma consulta
a diversas entidades, a diversas associações, a diversas profissionais diretamente, a diversas empresas também especificamente, com relação... Porque, às vezes, a gente acha que está tendo uma grande ideia e está criando uma tremenda dificuldade para o mercado em geral. Então, tem um cuidado. E aí eu brinco sempre que, lá em Brasília, a gente tem que ser lembrado pelo número de projetos que você conseguiu barrar e não pelos que você conseguiu aprovar de fato. Porque, esse ano, para vocês terem ideia, foram 12 mil projetos que têm apresentados lá em Brasília, que estão nas prateleiras lá do Congresso para ser votados, e a maioria deles, aí é um entendimento pessoal meu, que... a maioria deles no sentido de dificultar, de aumentar a burocracia e de criar dificuldades para a atividade econômica. Então, a gente tem muito essa visão de estar simplificando a questão de tributação, simplificando, facilitando para qualquer profissional, qualquer empresa que possa exercer sua atividade econômica da maneira mais simples possível. Então, a ideia veio desse contato direto com os corretores e do conhecimento das dificuldades que a maioria dos profissionais, principalmente os profissionais menores, os que estão na ponta, os que são contratados por pequenas e médias empresas, até por grandes empresas, no exercício, com relação ao exercício profissional. Então, vou tentar, em poucas palavras, aqui colocar... Você pode... Tá bom, obrigado. Então, vou tentar... Aliás, não é micro, é só empreendedor individual, viu? Tá equivocado aqui. Aqui tem uma explicação rápida, mas eu vou... Qual que é o critério? Qual é o conceito do empreendedor individual, então? O conceito que tem hoje, do empreendedor individual, basicamente, é aquele que tem faturamento máximo de R$36 mil por ano, ou seja, na faixa de R$3 mil por mês, que é... O presidente estava me explicando agora que, se não me engano, acho que é uma grande parte, ou a maior parte dos profissionais, é isso, que exercem a profissão de corretor de imóveis. Então, isso teria condição de, realmente, o projeto teria um alcance bastante grande, à medida que incluiria um número muito grande de profissionais. Ele não poderia ter participação em outra empresa, nem como sócio, nem como titular, e ter até um empregado contratado só, no caso de microempresas, para poder se enquadrar dentro dessa categoria. O empreendedor individual já está especificado no Código Civil, que foi uma lei de 10 de janeiro de 2002, que também especifica a questão da renda como sendo, do faturamento, melhor dizendo, como sendo o limite e o critério para se enquadrar o profissional dentro do Simples. Essa lei de 2008 que criou condições especiais para o trabalhador conhecido como informal para se tornar empreendedor individual legalizado, ou seja, deu condição para o autônomo também pedir a inclusão, e não só as pequenas empresas, mas para o autônomo também ter condição de se enquadrar dentro do conceito de empreendedor individual. Como que uma pessoa, qualquer profissional, pode estar se cadastrando, ou se inscrevendo, ou se incluindo na questão do empreendedor individual? Existe uma forma bastante simples para você entender, que é diretamente no portal do governo, que chama portaldoempreendedor.gov.br, que tem o conjunto das informações e tem orientações de como proceder. E isso também tem uma série de convênios, porque o governo, sabendo da dificuldade dessas pessoas, com relação às tratativas com documentos, com inscrições, eventualmente, que sejam necessárias, então colocou que tem uma série de escritórios de contabilidade que tem convênio com o governo federal. O SEBRAE é o exemplo talvez mais importante que tem aqui, onde você pode ter assessoria gratuita para poder se inscrever, para poder montar a sua empresa, montar a sua estrutura como empreendedor individual. Eu vou falar a respeito de custos aqui, para vocês terem uma ideia da diferença de custo que é para um profissional que estaria eventualmente incluso nessa categoria, com relação a qualquer outra forma de se organizar juridicamente, ou de qualquer outra forma e quaisquer outros valores, principalmente com relação ao recolhimento. O empreendedor, na forma de empreendedor individual, recolheria um valor para a Previdência de aproximadamente R$ 56 por mês. E aí mais R$1 fixo para o Estado, se a atividade for comércio ou indústria, para o município, R$ 5 por mês fixos para atividade de prestação de serviço. Ou seja, é um valor, se você considerar com qualquer tipo de recolhimento de tributação que é feita em cima de salário, em cima de uma empresa, é um valor bastante
pequeno, bastante adequado para se recolher, o que não impediria esse pequeno profissional de estar se colocando, de estar se incluindo nessa figura do empreendedor individual. Outra coisa interessante para falar é com relação à questão de contabilidade, que fica também bastante simplificada, onde você não precisa fazer aqueles livros todos de contabilidade de uma maneira bastante complexa, como é feito numa pequena empresa. E aí, o mais interessante que são os benefícios, porque a pessoa que se incluísse nessa situação de empreendedor individual teria todos os direitos previdenciários, principalmente com relação ao acesso a outros benefícios que o Estado dá para qualquer trabalhador, teria condição. Então, um exemplo, teria condição de acessar via o empreendedor individual ou via simples. Então, a aposentadoria por idade teria direito a isso, aposentadoria por invalidez, com até a partir de 1 ano de contribuição, auxílio-doença a partir também de 1 ano de contribuição, e salário maternidade, no caso da mulher, que aí precisa de, no mínimo, 10 meses de contribuição. Então, são benefícios bastante que todo mundo conhece, todo mundo sabe como funciona, que, através do acesso do empreendedorismo individual, também seria possível você acessar. E, para a família, pensão por morte e auxílio-reclusão. Acho que todo mundo conhece como funciona, não precisa explicar. E aí tem uma série de outros benefícios que foram feitos, que estão dentro da lei do empreendedor individual, que são com relação a crédito, com relação ao apoio do SEBRAE, que existe um convênio específico, um treinamento específico para empreendedores individuais, a legalização, que eu acho que é a principal vantagem, porque hoje o problema existe para os dois lados, existe para o funcionário ou para o autônomo, vamos dizer assim, não para o funcionário, que trabalha com uma empresa, prestando serviço para uma grande imobiliária ou para uma empresa maior, através de um serviço, de um contrato terceirizado, e que tem dificuldade, ele, de manter essa empresa regular, e a empresa depois também com relação a questões relativas a vínculo trabalhista, principalmente também, que ficaria uma situação bastante clara, bastante interessante para as duas partes que atuam nesse setor. A questão de simplificação de procedimentos também, como eu já disse, é bastante interessante, acho que bastante viável, e que evitaria que o profissional autônomo tivesse aquela enormidade, precisasse de contador, uma enormidade de documentos para poder se manter regular. E aí o resto são questões mais genéricas, mas eu vou passar mais rapidamente para a gente não ficar... Aqui são também outros detalhes, acho que não tem nada de mais interessante. Aqui é uma cópia do projeto de lei, como está proposta o projeto de lei, que basicamente é a inclusão ali de corretores de imóveis na penúltima linha. E isso aqui já são outros projetos também que tratam da questão de corretagem, mas acho que eu não vou entrar no assunto. Se alguém leu ali, não vai ficar assustada, porque existia um projeto de lei que estava tratando da questão de parcelamento de solo, e o Ministério Público, como todo mundo sabe, exige dos empreendedores que se devolva a totalidade dos valores pagos durante... Inclusive, foi julgado agora no Supremo, há 2 semanas atrás, a questão da corretagem, especificamente, se não me falha a memória, também está inclusa nesse valor, dos valores que não são restituídos ao cliente, porque, de fato, o corretor de imóveis prestou o serviço. Então, isso até tornou sem efeito depois dessa votação, desse julgamento que teve no Supremo. Eu acho que, resumidamente, é isso. Eu até prefiro abrir para perguntas, presidente, porque eu acho que fica mais fácil a gente tentar esclarecer as pessoas. Mas, basicamente, é esse projeto. Obrigado, viu, pessoal, pela atenção. Então, vamos lá, perguntas. Alguém tem alguma? Ou leva o microfone lá para ele, por gentileza. Pode pegar aqui na frente, tem aqui já. Tem mais microfones aqui. Boa tarde. Sou amigo do deputado Solari Cotia, delegado municipal. Prazer. Meu presidente, parabéns. Bem curtinha a pergunta. Sobre a devolução da corretagem. O senhor poderia explicar melhor esse detalhe? Ficou assustado, né? Mas não é, isso não atinge diretamente os corretores, atinge principalmente os loteadores, os empreendedores, os incorporadores, que, quando, numa eventual rescisão de contrato, o Ministério Público exigia que fosse
restituído ao comprador a totalidade do valor pago até aquele momento. E aí existem diversos serviços, e o exemplo mais claro disso é o serviço de corretagem, onde de fato, independente da pessoa devolver o imóvel ou não, o serviço foi prestado por alguém. Então, o corretor não tem sentido nenhum, e aí afeta, repito, não afeta o corretor diretamente, afeta mais os incorporadores, principalmente, tinha que restituir, inclusive, o valor pago para o corretor que fez a transação imobiliária. Então, esse projeto de lei, nós tínhamos colocado ele no projeto, no PL20, que é um projeto que a gente até teve a oportunidade de fazer palestras, inclusive já em algumas empresas do setor de vocês. Eu acho que eu fiz na Fernandes Mera, eu não lembro, umas 4 empresas grandes eu cheguei a fazer uma divulgação, porque isso implica também na questão de estar mudando todas as formas de parcelamento, as modalidades de parcelamento de solo, está mudando toda a forma da gente enxergar condomínios horizontais, condomínios verticais. Então, é uma lei bastante ampla que está trazendo toda a legislação para um único. O que a gente tem hoje, e isso ocorre na maioria da legislação, a gente tem, por exemplo, na área habitacional, e eu sou responsável pelo projeto de consolidação das legislações habitacionais, da lei habitacional dentro do país, que é um CONSLI, que chama, que é um grupo que tem na Câmara dos Deputados responsável por fazer esse trabalho. Você pega todas as leis, e tem lei de habitação desde 1930 alguma coisa, não lembro o ano exato agora, junta todas essas leis num único documento legal, que é um trabalho bastante grande, faz 3 anos e meio que a gente está debruçado sobre isso, está apresentando agora na comissão lá, depois de 3 anos e meio de trabalho, que é para fazer com que toda essa legislação fique num único documento, que é uma coisa bastante óbvia, o ganho que isso tem para todo mundo, e com relação principalmente à segurança jurídica, onde existem questionamentos aí baseados, por exemplo, na lei da usura, umas coisas bastante antigas aí que a gente já tem uma conceituação, e o mercado e o sistema financeiro já está adaptado para uma coisa muito mais moderna do que essas que foram aplicadas. Então, repito, basicamente era para dirimir essa dúvida, para que não houvesse a restituição do valor de corretagem, que foi um serviço prestado de fato e não tinha como ser restituído. É isso. Mais alguma dúvida? Por favor. Boa tarde. Dr. Fernando Schucker, boa tarde, eu sou Plínio, sou delegado da Seccional Norte, parceiro aqui também do presidente. A pergunta é simples. Por exemplo, a gente vai ter que tipo de cadastramento? Porque hoje, por exemplo, o corretor que não consegue, não tem o CNPJ, muitas das vantagens que são oferecidas quando você tem um CNPJ, por exemplo, junto à instituição financeira, juros menores, cobrança de boleto, às vezes coisas simples, coisas diárias, que o corretor não tem alcance em virtude de não ter esse número. O cadastramento do empreendedor individual, ele vai gerar um número de cadastro que nos permitiria, por exemplo, ter esses benefícios que o CNPJ dá a quem tem o CNPJ aberto, que no caso nós aqui no CRES, nós estamos falando da empresa jurídica, que é diferente do cadastramento físico, né? Essa é a minha dúvida. Então, o conceito é justamente esse. Quando eu vou chamar de autônomo, mas como um profissional qualquer, que não está dentro de uma empresa, vai fazer um contrato de terceirização, ou vai fazer um contrato de venda, ou vai se organizar de alguma maneira, tributariamente, fiscal e tributariamente, o conceito mais simples é esse. Você abre uma empresa, uma microempresa, e aí você tem o CNPJ e tem todas as obrigações de uma empresa que qualquer empresa tem, vantagens e desvantagens. O empreendedor individual substitui essa empresa. Ela é, de fato, eu vou chamar de microempresa, talvez deve ter vários advogados aqui, podem usar o termo mais correto, mas eu vou, para deixar bem claro, ele tem todas as vantagens de uma empresa, com a vantagem de você simplificar todos os procedimentos de arrecadação, de prestação de contas dessa empresa. Então, é uma empresa com procedimentos simplificados para atuar. Basicamente é isso. Então, você tem as vantagens com relação a crédito, que tem uma pessoa jurídica, e você tem também a vantagem de estar recolhendo muito menos do que uma pessoa jurídica com faturamento acima de R$36 mil. O limite sempre é a renda. De fato, é uma empresa, tem as mesmas vantagens de uma empresa, só que com limite de faturamento de R$3 mil por mês, porque, no caso, é um profissional autônomo que vai estar abrindo essa empresa. O princípio é basicamente esse, é bastante simples. No caso da pessoa já ter aberta a empresa,
ela vai ter uma inscrição como CNPJ. Eu não lembro agora se é o CNPJ exatamente o mesmo procedimento, mas se não me falha a memória, é o próprio CNPJ que fica, só que você fica enquadrado dentro do CNPJ no código de empreendedor individual, que é um código diferente lá, que são os 4 últimos dígitos, eu não tenho certeza agora, mas acho que os 4 últimos dígitos que especifica a atividade são diferentes, que vai dar essa série de benefícios fiscais e tributários para vocês. Acho que eu fui claro, né? Não... Meu deputado, uma pessoa, um corretor de imóveis que ele trabalha, vamos chamar de autônomo, ele recolhe o INSS pelo máximo, por 10 salários mínimos. Ele hoje, sendo um empresário individual, ele teria algum benefício em relação ao que ele recolhe hoje? Ele terá benefícios com relação... Por exemplo, quem recolhe sobre 10, hoje está pagando R$ 683 por mês. Vai recolher, o benefício como eu disse, eu mostrei um número, vai recolher R$ 59,00, ou seja, aproximadamente 10% do que recolhe hoje. 11% ali. É um valor, 11% do que recebe. Então, é um valor bastante menos importante do que os 600, o que possibilitaria que as pessoas se mantivessem. Porque o problema hoje no Brasil não é você... É também abrir uma empresa. Quem vai abrir uma empresa sabe as dificuldades que a gente tem com relação à burocracia. Mas maior do que você abrir, o problema é você manter e depois, eventualmente, fechar. Esses procedimentos simplificados, e aí está o valor também, o valor ser um valor baixo, um valor que o corretor consiga pagar de maneira a não pesar no bolso, não pesar, eventualmente, no rendimento dele, que é o caso do empreendedor individual, o objetivo deixa eu voltar para trás, para ficar mais fácil. Hoje você recolhe 600, você vai recolher 10%. Recolhendo 10% é muito mais fácil de você manter essa empresa aberta, funcionando e manter os seus direitos futuros também, direitos trabalhistas. Eu acho que é mais fácil responder assim, né? Porque é um valor bastante mais reduzido e possibilita que a gente mantenha esse exército de corretores na formalidade. Então é um bom negócio, né? Só aí já é um grande negócio. E não existe... você falou a respeito da contribuição... A contribuição fica num valor fixo e tem nesse site que eu mostrei, deixa eu ver se eu volto para o site aqui, até para se alguém quiser anotar. Opa. portaldoempreendedor.gov.br. Lá tem as explicações e tem as simulações, inclusive, de rendimento, de faturamento, de contribuição. Acho que fica até mais fácil para ver algum caso específico. Faz via internet e se você tiver dificuldade, tem um cadastro no site do governo com uma série de empresas de contabilidade que têm convênio e que estão aptas, eles recebem um valor depois do governo. O Sebrae, eu posso falar do Sebrae de novo, eu sempre falo Sebrae porque todo mundo conhece, é mais fácil, mas tem uma série de endereços de escritórios de contabilidade que dão essa assessoria gratuitamente para quem tiver interesse e aí analisar lá fiscal, a questão contábil, se tem... quais os impactos disso, qual a diferença de fazer uma empresa, mas são significativos. Boa tarde, deputado. Meu nome é Carlos Escobar, eu sou corretor e advogado. Eu queria fazer 2 colocações. A primeira é uma sugestão. Para o empresário individual, o limite máximo é R$30.000, R$36.000. Se pudesse ampliar um pouquinho mais esse espectro para o microempresário, atingiria uma camada um pouco maior, talvez, isso é só para a gente pensar, uma sugestão. Então, para o microempresário atinge um volume de faturamento um pouco maior. Então, essa é uma sugestão. O segundo ponto, que eu acho que é importante, do ponto de vista de segregar o problema trabalhista, eu acho que é bem importante esse ponto, principalmente para as empresas maiores que se valem do trabalho do autônomo. Como é que está exposto isso na legislação? Isso vai trazer explicitamente essa questão? Eu acho que, na prática, eu estava conversando com o presidente José Augusto agora lá em cima, acho que, na prática, o que vai acontecer é que, para a empresa que contrata ou que está terceirizando o corretor, o funcionário, é tão mais barato pagar, porque, às vezes, vai valer a pena. Eu imagino que, na prática, o que vai acontecer é que a empresa vai orientar o corretor a se inscrever como empreendedor individual e vai pagar os valores relativos a esses...
eu vou arredondar, R$ 60 aí que vão ter que ser recolhidos, porque é vantajoso também para o empreendedor, por um valor tão baixo, ter uma estabilidade na relação trabalhista com esse funcionário dele, com esse corretor, que é a dificuldade que tem hoje. Exatamente. Eu imagino que, na prática, não existe uma especificação, porque isso é uma questão de contrato individual entre as partes, entre contratante e contratado. Eles vão fazer um contrato e vão estabelecer as regras nesse contrato. Mas eu imagino que, por esse valor, e se esse valor for confirmado, até o último trâmite do projeto, eu acho que vai ser... imagino que as construtoras, conversei com consultoras não, com as imobiliárias, e conversei com várias, eles pagariam esse valor, eles têm interesse de pagar o valor para manter a regularidade na relação trabalhista. Perfeito. Acho que, sob esse ponto de vista, isso é realmente um grande avanço, mas o importante é colocar uma pedra sobre esse assunto, porque no judiciário trabalhista ainda é discutível. Quer dizer, se isso vem e explicita a questão, acho que traz realmente um benefício, tanto para uma parte como para outra. Se tiver alguma sugestão depois, para não ter esse texto legal, então só queria pode fazer, mandar para o meu site lá, que a gente analisa. Maravilha. Se for possível contribuir, a gente aceita a contribuição. Tem o maior interesse de aperfeiçoar o projeto de lei. Maravilha. Obrigado, deputado. Deputado, boa noite. Meu nome é Alec, eu sou corretor de imóveis. Eu fiquei com uma dúvida sobre a tributação. Os valores ali eram pequenos, muito interessantes, mas não são só esses. Tem o imposto de renda totalmente à parte, ou a gente vai ter uma tributação menor? Porque o imposto de renda, a isenção é menos da metade do que esse valor de 36 mil. Eu não trouxe aqui explicação, porque poderia estar explicando um pouco mais do simples, mas todos os benefícios que tem hoje para a empresa que está inscrita no Simples seriam repassados também para esse empreendedor individual. Então, tem uma série de vantagens. Tem uma lista enorme lá de benefícios, isso daí, inclusive com relação ao imposto de renda, que paga uma alíquota diferenciada. Então, vai além desse benefício, que é a questão da previdenciário, etc., você também terá benefícios com relação a imposto de renda com alíquotas menores. Tem uma série, se vocês quiserem, depois eu posso passar aqui para o presidente, todos os benefícios que o Simples transfere para as microempresas, para deixar claro, mas tem também benefícios com relação a imposto de renda. Tá ótimo, obrigado. Mais alguma dúvida? Renzo. Boa noite, eu sou corretora de imóveis, a coordenadora da Coapim, e sou dona de empresa jurídica. Olha, eu acho que no último governo deve ter tido algum inimigo de imobiliária, porque o que aumentou o serviço para a imobiliária e os custos não está escrito, pelo menos nos últimos 5 anos. Então, eu não fiz parte do Simples, porque nós somos a empresa... ai, meu Deus, agora até esqueci. Não fiz a parte do Simples, porque eu não sou microempresa. Então, e não entrou imobiliária, porque eu já vi, inclusive, com o meu contador, logo que saiu Simples, eu fiquei contente. Mas, daí, a imobiliária não estava incluída. Agora, primeira pergunta, se não estava incluída, se o senhor tem condição, que o senhor está lutando pela gente, de ver se faz, porque, olha, eu estou cansada de pagar tudo 3 vezes mais. Outra coisa que eu quero saber também, como jurídica, eu até achei ótimo esse negócio de pagar os R$60 aí, ter a pessoa regulamentada numa situação. E o aposentado, ele pode se inscrever como empreendedor aí individual? Não, primeiro, com relação a imobiliárias. Eu não falei aqui, mas tem vários, o presidente conhece, tem vários projetos de outros parlamentares para inclusão das imobiliárias no Simples, dessa atividade econômica, dessa atividade de prestação de serviço no Simples. Eu não falei aqui, mas tem o TAMI apresentou. Quando eu fui apresentar, eu lembro que quando me chamaram a atenção para apresentar, já tinha 12 projetos, eu acabei não apresentando, porque apresentar só por apresentar não tem... Mas já tem mais de 12 projetos, deve ter mais que isso, eu não lembro o número exatamente, depois eu posso até levantar, mas já prevendo, já pedindo a inclusão das imobiliárias no Simples. Então, isso... esperamos que haja condição de ser feito aí dentro
daquele processo que todo mundo conhece, que na Câmara dos Deputados é bastante lento de aprovação de qualquer projeto, mas a gente espera que isso daí também, no médio prazo, tenha sucesso, juntamente com esse também, que permite que os profissionais autônomos também possam se inscrever. E com relação à segunda pergunta, foi do aposentado. Do aposentado é a mesma regra que vale para qualquer outra profissão ou atividade econômica. O aposentado, tecnicamente, ele teria de abrir mão, aí tem todo aquele processo de abrir mão da aposentadoria para abrir uma empresa, para continuar trabalhando. É a mesma regra que tem hoje para qualquer outro aposentado ter qualquer tipo de atividade econômica. Não existe diferença nenhuma, funciona exatamente como qualquer outra atividade. Não tem diferença nenhuma do regramento que existe hoje. Boa noite, deputado. Meu nome é Júlio Barbosa. A respeito do Gilberto, fez uma pergunta e eu fiquei na dúvida aqui, porque a resposta o que ele perguntou me parece que foi uma coisa e as pessoas aqui entenderam outra. O que ele perguntou foi quem recolhe INPS sob o teto e não se enquadra nesse que eu estou entendendo. Isso aqui é uma pessoa que recolhe INPS para se aposentar com valor de INPS, de pecúlio maior. Nesse caso, a pessoa ficaria enquadrada num salário mínimo. Então, não pode deixar de recolher. Nesse caso, a pessoa fica enquadrada no salário mínimo. É para o profissional que não tem a situação, que está trabalhando na informalidade. Então, esse projeto de lei é basicamente para resolver o problema do profissional que está na informalidade ou está com uma série de problemas para manter uma firma aberta. Esse daqui atinge o pessoal com faturamento menor. O que vai resolver... esse caso que você está falando já enquadraria na questão da inclusão das imobiliárias no Simples, porque aí você poderia recolher por faixas maiores para depois requerer também. Só para tirar dúvida, que parece que as pessoas deixaram de recolher 600 para recolher 50. Não é verdade. Não, está claro. Quem está recebendo 600 tem que continuar, senão vai perder o pecúlio. Isso depois. É para quem está já há muito tempo trabalhando e está descoberto com relação à Previdência, é para o profissional que tem contrato... que tem dificuldade de manter uma empresa aberta para ter contrato de terceirização com outros, isso pega a faixa, o extrato mais de menor rendimento dos... A pergunta foi justamente para eu esclarecer as pessoas para entender. Claro. Eu acho que eu não respondi aquela hora, realmente eu me perdi, fui falar de outro assunto e não voltei na questão do novo contribuinte, no sentido de quem nunca contribuiu, que tem muitas pessoas que vão conseguir aposentadoria com 1 ano de contribuição, que eu acho que é uma situação bastante... Para quem não teve contribuição até agora, não teve uma situação fiscal regular até agora, poderia estar organizando a vida nesse aspecto. Mais alguma pergunta? Eu queria também aproveitar, deputado, fazer aqui um comentário. O projeto de lei, ele visa beneficiar aquelas pessoas que têm uma situação difícil. Quando o Conselho Federal fez uma pesquisa, um censo, em todo o território nacional. E o ano passado, por amostragem, ele coletou alguns dados para saber com relação ao faturamento médio do corretor de imóveis brasileiro. E este número hoje, o oficial, é de que o corretor tem uma renda média mensal de R$ 2.700, isso em todo o território nacional. Então, veja que o alcance do projeto do deputado ele é extremamente grande. Agora, o deputado está fazendo uma palestra no auditório do CRES de São Paulo, onde estão os corretores de imóveis mais ricos e bem-sucedidos desse país. Com certeza. Sim, é o estado economicamente mais rico da nação. É daqui que se tem os maiores faturamentos, o mercado imobiliário é o que mais fatura, é onde a Caixa mais financia, onde estão os maiores incorporadores, as maiores construtoras, é um estado economicamente riquíssimo. E quando se fala em um projeto de lei que dá legalidade a um grupo de pessoas, nessas características, ele tem uma característica social. Não há de se querer pegar um projeto como esse e falar, puxa vida, agora eu vou ficar rico porque eu vou me inscrever e não vou pagar nada e vou ficar rico. Não é assim. É para aqueles que não estão tendo condições de sair do atoleiro, porque é tudo muito difícil. E vem aí agora, nós temos o nosso convênio com a Caixa Federal. Em razão de tudo que está colocando o Banco Central, a própria Caixa, Ministério Público Federal, o convênio que nós temos com a Caixa, deputado, prevê a venda dos imóveis retomados exclusivamente por parte dos corretores.
E hoje funciona da seguinte forma: o corretor autônomo, pessoa física, trabalha a venda desse imóvel. A pessoa que está comprando deposita uma caução na Caixa, quando o corretor está vendendo. Concluída a transação, aquela caução é repassada como remuneração ao corretor. E o comprador é que está pagando. O Ministério Público se voltou contra isso e acha que é a Caixa que tem que pagar. E a Caixa, então, vai pagar agora, porque a caução será devolvida ao comprador. E quem vai pagar a remuneração vai ser a Caixa Econômica Federal. Só que a Caixa Econômica Federal, para pagar uma remuneração, ela não pode pagar para a pessoa física, nem o Banco Central permite que isso aconteça. Então, somente para a pessoa jurídica. Para a maioria dos casos de quem trabalha com esse cadastro, este projeto de lei cai como uma luva, porque ele poderá regularizar uma situação de faturamento, ter um cliente bom como a Caixa, trabalhar tranquilamente, está inscrito ainda trabalhando naquele cadastro, porque a pessoa física ficará impedida de vender esses imóveis, ou pelo menos de receber a comissão, porque a comissão só poderá ser paga através de uma jurídica. Então, quem for pessoa física, ou se inscreve como empresário, ou então se associa, se liga a uma imobiliária para que a imobiliária possa faturar aquela remuneração, como é nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, é assim: qualquer corretor de imóveis trabalha, vende, mas na hora de receber a remuneração, ele não pode receber um centavo do cliente. Quem recebe é a pessoa jurídica. E há, inclusive, pessoas jurídicas que não fazem absolutamente nada. O dono fica lá sentado numa mesinha só tirando nota fiscal para quem quer receber comissão. E ele tem a participação dele. Então, aqui nós estamos caminhando por esse mesmo modelo. Mas a solução apresentada para o deputado é uma solução necessária do ponto de vista social para aquele profissional que está iniciando a carreira ou para aquele profissional que tem uma atividade de baixa frequência de negócio. Agora, aqueles que estão aí quente no mercado, trabalhando, gerando emprego e renda, aí existe uma formalidade toda a seguir que não está contemplado aí. Os objetivos desse projeto, os alvos, o público-alvo desse projeto são as duas pontas, principalmente. A ponta do profissional, que não consegue se manter, que tem um baixo faturamento por baixa atividade ou alguma coisa do tipo, e também a questão da relação trabalhista, principalmente entre essas empresas. São esses dois. Esse é o público, vamos chamar assim, que esse projeto atinge mais diretamente. E pelo comentário feito pelo Escobar, que levantou lá e fez a pergunta, eu acho que depois vocês iriam bater um papo com ele. O profissional lá deve estar ganhando bem, se ele já pediu para aumentar o teto, é sinal que a turma dele fatura muito. Você sabe que a maior dificuldade hoje no governo é a gente conversar de qualquer tipo. Tudo que você vai falar, tem que indexar, porque isso foi aprovado em 2008, o teto, o valor tal. Então, precisamos de reajustar. É o caso do Minha Casa Minha Vida, dos tetos para comprar valor de imóvel. É uma briga terrível que tudo que você pede para reajustar, eles acham que é indexação. Então, existe pela equipe econômica, pela Fazenda, a coisa mais difícil que tem é você indexar no sentido de reajustar ano a ano qualquer valor referente a coisas, principalmente contrato de Caixa Econômica Federal, esse tipo de coisa. Eles vão mudar agora, em 2011, já está previsto o aumento do teto para Minha Casa Minha Vida, mas, por enquanto, nada ainda. É bastante difícil conseguir isso. Pois não, o Gilberto Iog. Só para completar essa questão da Caixa, Vena, também pode ser correspondente bancário. Sim, tendo CNPJ. Inscrição jurídica. Mas aí eu também precisaria só suscitar uma dúvida aqui, que se a gente for fazer o requerimento junto à Junta Comercial de São Paulo, como empresário, me parece que pode ser mais do que uma pessoa, se não usar essa palavra individual. Você pode ter mais um funcionário. Não, isso é você, e eventualmente você pode ter, para você se enquadrar nessa categoria, é você e eventualmente um funcionário que você tenha, um assistente, alguma pessoa que trabalhe junto com você. Aí, para cada corretor, teria de ter a sua própria empresa, seu CNPJ. Isso é um procedimento individual mesmo, não é só... Você pode, eventualmente, contratar mais alguém para te ajudar, e aí tem limites com relação à remuneração dessa pessoa, tem uma série de outras restrições, mas só, como eu disse, é para pegar na ponta lá de baixo, não é para atender... Senão começa, de novo, a acontecer pequenas empresas que você faz um consórcio, alguma coisa do tipo, mas esse projeto é individual de fato, não tem...
Mais alguma pergunta? Pode ser sobre outro assunto também, viu? Pois é, então, o deputado está colocando à disposição. O que o deputado também queria esclarecer aqui, muito rapidamente, a respeito do 3.057, da devolução da nossa remuneração. Isto é um projeto de lei que está sendo debatido há muitos anos lá no Congresso Nacional, e já tivemos audiência pública aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, aqui no Cresce mesmo, debatendo, discutindo essa questão. De vez em quando a nossa remuneração tem que ser fixa e não tem que haver devolução. Daqui a pouco os órgãos de defesa do consumidor e o Ministério Público conseguem uma influência maior e conseguem embutir que ela deva ser devolvida, e realmente é um transtorno. Então, nós temos acompanhado, e a tentativa do deputado é fazer manter a remuneração. Quando da devolução, evidentemente, a corretagem já foi feita, então ela não tem cabimento que seja devolvida. Inclusive, eu tenho na minha mesa 2 artigos que estou de jornais, 2 notícias de jornais que eu estava lendo. Eu vou escrever um artigo a respeito dessa decisão final agora do Supremo quanto à devolução dos valores no caso do desfazimento do negócio. Eu acho que o direito de propriedade aí está sendo agredido, ele é tão valorizado em tantas outras questões, e nessa questão ele é colocado de lado. Então, eu acho que a sociedade precisa se levantar e fazer valer, porque quem compra tem que pagar. E o empreendedor não pode fazer na certeza de que não vai ter o empreendimento vendido para quem comprou, e ainda ter que devolver o que recebeu, aí é um absurdo, né? E da forma que está sendo colocado. O Ministério Público, inclusive, seguidamente exigia que a devolução fosse feita à vista do valor total do imóvel, ou seja, desconsiderando o conceito de fruição, uma série de outros conceitos que têm a ver com o uso daquele imóvel, no caso de apartamentos, no caso de um cara mora 5 anos brigando na justiça e saía depois, o incorporador tinha que devolver. Então, essa decisão do Supremo e mais algumas coisas que estão acontecendo no Congresso lá devem colocar fim nessa questão aí também, que anda na linha da insegurança jurídica, dificulta o investimento, aumenta o custo de seguro imobiliário. Então, para simplificar... E afasta o investidor e acaba o mercado se prejudicando. Pela escassez de produto, acaba o produto ficando muito caro, exemplo do que está acontecendo com o aluguel, né? Pobre de quem paga aluguel hoje em dia, pela escassez de imóvel, o preço está ficando exorbitante. Se for para devolver, então, o honorário, se for para devolver o honorário, aí o corretor recebeu, pagou imposto de renda, como é que fica o imposto? Não tem sentido nenhum. Isso é uma coisa do Ministério Público que todo mundo briga com eles lá, mas não adianta, não se consegue. Eu fiz uma emenda na parte de crédito imobiliário, que eu trabalho bastante, por exemplo. Todo mundo aqui, quem é corretor, sabe o que é o negócio de o que existe, o que existia até um pouco tempo atrás, com relação ao questionamento jurídico, com relação à tabela price. Sim. Então, uma emenda minha, no Minha Casa Minha Vida, regularizou a questão do tabela price. Então, a partir agora, desde da lei, foi uma emenda minha que foi feita no projeto, na MP, eu estou tentando lembrar o nome da MP agora, não vou lembrar, mas regularizou e colocou uma pedra em cima da questão de tabela price, porque permite, inclusive, que a Caixa Econômica Federal coloque à disposição da pessoa, quando ela vai comprar um determinado imóvel, qualquer um dos sistemas, o saque, o price, e aí o comprador opta, porque essa medida parece que é uma discussão que é de banco, mas a questão é muito simples, isso que eu consegui convencer o governo a respeito dessa questão. Só permitir, porque a diferença do saque para o price, vocês sabem que é a questão da parcela inicial, né? É a amortização dos juros ao longo do contrato. O que faz de diferença do saque para o price? É que a família consegue, com uma renda menor, comprar o mesmo imóvel. Isso, para ter uma ideia no Minha Casa Minha Vida, para ter uma ideia do alcance disso, só o fato de nós estarmos permitindo que a Caixa também financie pelo price, inclui, ou seja, coloca 4.800.000 famílias dentro da faixa de renda que conseguirão comprovar a renda para comprar um apartamento de R$50 mil da Minha Casa Minha Vida. Então, uma coisa simples como uma emenda que foi feita no Minha Casa Minha Vida incluiu 4.800.000 famílias no crédito, que são potenciais clientes agora de vocês para comprar um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Muito bom. Pelo saque ele fica fora. Pelo saque ele fica fora porque o salário não é suficiente para pegar o financiamento. Boa noite a todos.
Eu quero aproveitar, então, a oportunidade do nosso deputado deu a dica que podia fazer uma pergunta, não especificamente sobre esse assunto. Isso, para a gente, é uma oportunidade grande. E nós, do meio imobiliário, estamos tendo agora um problema particular, que é com a questão ambiental. E eu não sei se você vai exatamente saber responder para a gente, mas, pelo menos, vai tomar conhecimento e levar. Eu tenho certeza que depois você, se você não souber, você vai conseguir dar para a gente uma resposta adequadamente. Tenho certeza disso. Para aprovar hoje plantas e licença de CETESB em atividades que exijam a CETESB, principalmente em margens de rios, córregos e topo de morro, a CETESB está exigindo, entendeu? Que a gente, primeiro, analise se está mesmo próximo, dentro das distâncias exigidas, de acordo com as larguras de córregos e tudo mais. Então, eu estou com um caso particular, que nós temos em Osasco, próximo da margem do rio, um posto que ainda não conseguimos a licença. Eu tive pessoalmente, apesar de ter sido contratado um arquiteto, um engenheiro para ir lá ver tudo, mas acabei indo para entender bem. Então, eles querem o seguinte, que todas as atividades que exijam estão em APP, não vão dar licença. Isso vai virar um vespeiro, e já está virando, porque eu tenho um caso, mas começa a pipocar um aqui, outro ali. Imagina o que isso vai acontecer, porque todas as licenças que vão vencer, os períodos de vencimento, vão ter que atualizar. E, segundo o técnico, nesse caso especificamente de Osasco, ele está dizendo que não vão, a lei não permite isso. Eu gostaria que o deputado pudesse dizer alguma coisa a respeito. Outro projeto de lei meu que está tramitando no Congresso é um que a gente chama de Código Ambiental Urbano. Da onde que vem a maioria dos problemas de licenciamento? Eu vou falar aí tecnicamente, que eu sou arquiteto, a vida inteira fiz isso, faço, meu escritório está trabalhando, eu não, mas meu escritório está trabalhando até hoje com isso. Qual que é o problema que a gente tem? Aplicação do Código Florestal em área urbana. Então, você pega o Código Florestal, que foi feito para grandes propriedades rurais, para florestas, até eventualmente para microbiomas, para pequenos espaços que têm que ser preservados, e aplica numa área urbana. Então, um exemplo disso que aconteceu recentemente, acho que todo mundo deve conhecer algum caso, foi quando o IBAMA embargou uma série de empreendimentos no litoral do estado de São Paulo, e fez isso no Brasil inteiro, alegando que tem uma resolução do CONAMA, que é aquela resolução 302, que é dos 300 metros do pré-mar, que é uma resolução muito simples, que fala que da linha média da cota do mar, ali da maré, para ser mais simples, 300 metros para dentro, tudo é faixa de proteção, é uma APP. Então, por essa resolução, todas as nossas cidades litorâneas, a faixa de 300 metros está tudo em APP, é irregular, e, eventualmente, se precisar uma licença da CETESB, ela pode simplesmente não ceder, não renovar essa licença. Então, aí disso e de conhecer esse processo de licenciamento, de ter trabalhado com isso a vida inteira, nós fizemos um projeto específico que é repito, que é a gente chama de Código Ambiental Urbano porque não tem, que o princípio dele é criar um regramento específico para áreas urbanas consolidadas, porque senão tem também aquele negócio não tem outra palavra para falar, mas é da sacanagem que se faz do empreendedor chegar lá na prefeitura, acertar alguma coisa, e o cara falar, o município inteiro meu era urbana, decreta pela Câmara Municipal. Então, a área urbana consolidada é um conceito que especifica que tem que ter infraestrutura, tem que ter uma certa densidade populacional, tem que ter algumas características para você poder enquadrar essa área dentro dessa área urbana consolidada. E aí, nesse critério, tem conceitos bastante específicos e bastante mais flexíveis. E qual é o conceito básico desse projeto? Flexibiliza a questão da licença, mas você aumenta a questão da contrapartida. Então, se você tem lá um negócio que já está construído, que é o caso exatamente desse que você está falando de CETESB, está em APP, você eventualmente flexibilizaria o uso de APP em área urbana, mas você teria uma contrapartida que está em arborização do sistema viário, está em outro tipo de tratativa, outro tipo de cuidado com o meio ambiente, que não é o que tem hoje. Até porque hoje quem faz licenciamento sabe que você vai lá, faz licença em um empreendimento, fala, você tem que dar 10 mil mudas. Você dá para a prefeitura, metade morre antes de ser plantada, a outra metade o cara planta, quebra, a criançada passa na rua, quebra. Eu dou um exemplo de Carapicuíba, que você conhece bem, Luiz, que a gente fez um empreendimento lá, implantou 3 mil mudas de árvore. E a gente especificou as avenidas e eu acompanhei esse trabalho até durante o processo de plantio.
Uma semana depois, eu pedi para uma engenheira florestal que estava cuidando disso para mim, fazer o levantamento para fazer o trajeto. Uma semana depois, tinha mais de 90% das árvores tinham sido arrancadas, quebradas e esse tipo de coisa. Então, o conceito é tentar trocar o plantio pelo acompanhamento depois da evolução dessa área que você está compensando. Mas basicamente é isso. A gente está fazendo um projeto para não aplicar Código Florestal em área urbana e, ao mesmo tempo, a gente vai enrijecer um pouco a questão da contrapartida que vai ser feito por esses empresários. Mas a CETESB, especificamente, o secretário criou o tal do balcão único, que todo mundo conhece, acho que quem foi lá procurar para licenciar conhece. E por enquanto ainda, acho que a tendência é melhorar, mas por enquanto ainda continuam os processos sendo bastante demorados e bastante complexos lá. A gente não consegue aprovar um projeto lá em menos de 6 meses, 7 meses, um projeto, por mais simples que seja. Infelizmente, é ainda um ponto aí que a gente não conseguiu, acho que nenhum governo conseguiu resolver. Deputado, aqui, ó. Quando passa essa área urbana consolidada, ela passa a ter IPTU? Não, é como funciona hoje. A área urbana, para você transferir uma área do INCRA, que tem lá o imposto, o ITR, para o IPTU, o proprietário é que tem que solicitar a mudança de uso da área para fazer algum tipo de construção. Hoje, qualquer empreendimento que a gente vai, o minerador aprova o loteamento. Normalmente eles são na franja da área urbana, né, nas grandes áreas, pelo menos, são assim, e está sempre em ITR. Então, você só faz a inclusão do cadastro do IPTU no momento que você aprova o loteamento ou durante o processo de aprovação, quando você faz o pedido de diretrizes para poder implantar o empreendimento naquela área. É só nesse momento que transforma de ITR para IPTU. Não tendo, ele é um dificultador para financiamento. Exatamente. Bem, colegas, então, mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, não havendo quem queira fazer pergunta, eu quero convidar aqui o nosso delegado de Atibaia, de Cotia, desculpe, falando, olha só a diferença, viajei alguns quilômetros a mais por outra estrada, né? Por gentileza, nós vamos entregar um certificado, e queria o Luiz Salge aqui também, Luiz, por favor. Gostaria que vocês fossem o portador desse diploma de agradecimento ao deputado pela deferência que ele teve em estar aqui conosco. E vocês, por gentileza, façam a entrega, tá bom? Por gentileza. Fica um de cada lado para fazer uma foto bonita. Fica de novo. Não, é vocês, vamos. Pessoal da região. Aí, muito bom. E eu quero passar o microfone ao deputado para que ele possa fazer suas considerações finais. Por favor, deputado. Só agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que eu estou à disposição de vocês para que eu puder contribuir aí para o setor. Como eu disse, a minha atuação é bastante específica nessa área imobiliária, vamos generalizar, na área imobiliária. Então, estou à disposição do que eu puder contribuir com todos vocês e obrigado aí pela paciência aí de estar escutando a gente. Muito obrigado. Obrigado, viu, presidente, pela oportunidade. Eu é que agradeço, deputado. Muito obrigado.